Seguinte, pode até parecer, mas a vida não para. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo pegando o link e jogando nos seus grupinhos de WhatsApp. Seguinte, falemos de confinamento, de quarentena, de home office, de trabalhar em casa, de mudanças na rotina, porque enfim, todos nós estamos sentindo mais ou menos os impactos do que está acontecendo. E aí é algo inédito para praticamente todo mundo, né? Uma mudança no estilo de vida, uma mudança nos padrões e a clara orientação para que as pessoas fiquem em casa e só saiam em emergências ou em algo estritamente necessário. É uma realidade para todo mundo? Não. É óbvio que não é uma realidade para todo mundo. Por exemplo, para mim é mais fácil, porque eu trabalho numa empresa que entendeu isso, eu trabalho numa empresa que abraçou essa orientação, incentivou esta orientação e criou toda uma logística para que essa orientação fosse possível. Eu sei que não é a realidade de muita gente. Eu sei que nesse ponto, eu e todos os meus colegas de trabalho somos privilegiados em trabalhar num lugar em que a gente não vai fisicamente, que vai conseguir trabalhar de casa, que não vai ter nenhum impacto no nosso salário, nos contratos, enfim. Eu sei que é uma situação de privilégio e parece fácil falar de onde eu estou, mas óbvio, é um momento também de sacrifício até para aqueles que têm algum tipo de privilégio ou que têm uma situação mais confortável, porque não é fácil ficar em casa, deixar de fazer várias coisas, enfim, as crianças ficam sem aula, o seu trabalho muda completamente a rotina, você deixa, por exemplo, de ter os jogos para trabalhar, você tem que se virar para pensar em assuntos, em pautas para abordar e para analisar. Enfim, tem situações e situações, mas óbvio, dentro de todo o caos, eu diria que a minha e de vários outros colegas aí, ainda são situações até certo ponto confortáveis. Mas aí é o nosso papel, confortável ou não, de estimular as pessoas, as que podem, fazer o máximo de esforço possível para que essas pessoas fiquem em casa. E aí eu recebi nas redes sociais algumas mensagens, não foram muitas, algumas, mas isso me deu um estalo de gravar um vídeo, de alguns curiosos falando, cara, como é que fica a vida de vocês assim numa quarentena? Como é que o jornalista consegue trabalhar isolado, ficando em casa? Mas antes de mergulhar no assunto, fica a dica do aplicativo OneFootball. Aproveita esse tempinho que você está em casa mais tempo, cai direto na lojinha virtual, baixa o OneFootball que você pode personalizar tudo para você. E aí quando tudo voltar ao normal, você vai ter um aplicativo para acompanhar o seu clube preferido, o seu jogador preferido, o seu campeonato preferido. Lembrando, o OneFootball é 100% de graça. Então vamos lá, essas pessoas perguntando como é que fica a vida, como é que a gente trabalha, estando isolado e tal, não sei o quê. Primeiro o seguinte, a esmagadora maioria aí dos jornalistas segue no front, tá na linha de frente, tá indo pro pau, tá indo pra rua apurar, reportar, apresentar, ouvir especialistas, computar casos, bater em hospitais, enfim. Essa galera, e aí o jornalismo em tempos de crise, ele se mostra fundamental, porque é nessas horas que você tem as informações confiáveis, que você tem as fontes confiáveis, que você tem as apurações do jeito que deve ser, publicando só o que se tem certeza, e aí de fato fica muito mais fácil as pessoas se orientarem por quem de fato faz jornalismo. Então assim, jornais, sites, revistas, rádios, enfim, o que você puder imaginar aí, a maioria desses jornalistas está com a rotina, inclusive até mais atabalhoada, tem mais cobrança, enfim, tem mais pressão, porque é tudo muito delicado. Então essa galera tá indo pro front, inclusive quem trabalha nesses lugares e no esporte está sendo recolocado para trabalhar em outras editorias momentaneamente para dar suporte. Então é gente que está indo do esporte para cotidiano, para cidades, para política, para economia, enfim, que são os principais assuntos nesse momento que interessam a população. Para a gente do esporte interativo, a Turner entendeu que todo mundo deveria ficar em casa e fazer trabalho remoto. E aí, obviamente, precisou ser pensado uma logística danada para como a gente continuaria produzindo os conteúdos, fazendo de placa, fazendo os programas para o Instagram, fazendo os programas para o YouTube, para o Facebook, enfim, da melhor maneira possível, sem estar todo mundo reunido no estúdio, porque aí estar no estúdio precisa de diretor de corte, diretor de imagem, os câmeras, os produtores que pensam as pautas, os apresentadores, os comentaristas, enfim, isso acaba reunindo um monte de gente e você joga por terra a questão de fato, isolar as pessoas. Foi pensada a melhor maneira para que todo mundo faça seus conteúdos de casa, e aí hoje está tudo muito mais fácil, porque como nós somos uma empresa multimídia e que produz muita coisa para a internet,
Você tendo hoje um microfone, um bom celular e um mínimo de iluminação, você está conectado em qualquer canto. E aí você tem gente que centraliza isso, organiza essas transmissões, consegue fazer lá visualmente com que fique legal e, por exemplo, de placa siga vivo sem nenhuma alteração. Obviamente com um visual um pouquinho diferente, mas com a mesma logística. E aí tem as reuniões em grupos de WhatsApp para decidir os assuntos, para pensar os assuntos, que aí, obviamente, sem os jogos, a gente fica sem poder ter as transmissões de Champions, as transmissões de amistosos europeus ou de eliminatórias, Nations e, enfim, tudo que nós temos direito, o brasileiro que vem daqui a pouco, mas você tem vários assuntos que permeiam o futebol mesmo sem a bola rolar. E aí é o desafio de você ter a criatividade de pensar esses assuntos que são frios, mas que são relevantes e que valem ser discutidos, e qual é a melhor maneira de colocar esses assuntos para as pessoas. Isso sem contar que tem blog, que você tem o Instagram para postar e fazer postagens, por exemplo, no IGTV do Esporte Interativo, que é um outro formato, mas que também chega nas pessoas. Então hoje todo mundo se informa de todo jeito e a gente precisa estar ali nessa linha de frente, também produzindo conteúdo para essas pessoas que querem, mesmo em casa, continuar sendo informadas sobre o seu time, sobre o campeonato, sobre o seu ídolo, sobre o futebol, enfim. Então, assim, é uma experiência bem diferente, mas que mostra como o jornalismo consegue se reordenar mesmo em meio ao caos, né? As pessoas distantes, elas conseguem se organizar de uma maneira a produzir o melhor conteúdo possível para quem está em casa. E aí é legal também produzir esses conteúdos, porque a gente também se sente útil entretendo, divertindo, informando, fazendo as pessoas refletirem, estando em casa e fazendo esse período passar mais rápido da melhor maneira possível. Então, para matar a curiosidade de alguns, é assim que a gente se vira, né? Grupos de WhatsApp, produzindo via celular ou com as ferramentas que a pessoa tiver, no notebook, no PC, enfim, mas está todo mundo aí conectado, não para e a gente continua. E nesse momento é legal também bolar isso, porque nessas horas surgem ideias, né? De você produzir produtos novos, você começa a ver demandas que surgem em tempos estranhos, e aí é nessas horas que surgem produtos novos, que surgem maneiras novas de se comunicar e de passar informação, de analisar, enfim. Então assim, não deixa de ser também uma grande escola tudo isso que a gente está vivendo. Então, reforçando, fiquem em casa o máximo de tempo possível e protejam os seus avós, avós, pessoas mais velhas, tios, tias, e se protejam, porque protegendo a si, você também está protegendo o outro. Beleza? É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, volte sempre, espalhe o conteúdo por aí, beleza? É nóis!